Dallagnol está cassado, vamos lá. A mesa diretora da Câmara confirmou hoje uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol por tentativa de burlar a lei da ficha limpa nas eleições do ano passado. A Corte Eleitoral decidiu pela cassação do parlamentar no dia 16 de maio, por unanimidade, por irregularidade depois de pedir exoneração do cargo de procurador da República, enquanto ainda era alvo de procedimentos para apurar infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. No entendimento dos ministros do TSE, esses processos poderiam levar a punições futuras. Segundo a Constituição, a mesa diretora da Casa Legislativa precisa declarar a perda do mandato do parlamentar quando é decidida pela Justiça Eleitoral. O trâmite é regulamentado por um ato da Mesa da Câmara de 2009. É diferente, por exemplo, da perda de mandato por quebra de decoro ou por condenação criminal, que aí exigem aprovação da maioria absoluta do plenário da Casa. Exatamente, apenas essa coisa de 2009 apenas regulamentou o procedimento. A Constituição é claríssima. No caso de a Justiça Eleitoral cassar o mandato, cassado está. Não existe. O Deltan, ele vive muito numa realidade paralela, né? Ele gosta de dizer, não, sabe o que é? É que, não tinha, sabe o que é? Não tinha recurso possível, né? E aqui até transcrevi aí do que a imprensa diz. Não é verdade exatamente que o TSE disse, ele fatalmente seria, talvez seria punido no futuro. Não é isso. O que o TSE viu ali foi fraude à lei. Você toma uma providência para evitar que a lei se cumpra. Não é? E cassado está. E muito bem cassado. Deu com os burros na água, tentou fazer manifestação nesse fim de semana, não deu certo de novo, falhou em São Paulo, falhou em Curitiba, falhou em todo canto. Hoje, aliás, um péssimo dia para Lava Jato e tem uma penca de coisas aqui. Tem uma penca de coisas. Que nós vamos ver já. Gabriela Hart se disse suspeita ou impedida, né, mais propriamente, de julgar o caso que diz respeito ao ex-deputado estadual Tony Garcia, empresário. Vamos lá, o que tem aí? Vamos lá. A juíza federal Gabriela Hart, da 13ª Vara de Curitiba, entrou com uma representação criminal contra o empresário e ex-deputado estadual Tony Garcia por crime contra a honra e que, por isso, também decidiu se declarar suspeita para julgar todos os processos nos quais ele figura como parte. Ela escreveu o seguinte: uma vez que esta magistrada protocolou perante o Ministério Público Federal, nesta data, representação criminal por crime contra a honra, que entende que tenha sido cometido em razão da minha atuação como magistrada pelo réu Antônio Celso Garcia, declaro minha suspeição por motivo superveniente de foro íntimo para atuar em todos os processos no qual tal pessoa seja parte. Isso. Olha, essa questão do Tony Garcia, parte do público certamente já acompanhou, é um negócio absolutamente estupefaciente. O Tony Garcia já foi deputado estadual, empresário. Em 2004... ele caiu nas malhas de uma investigação chamado caso Banestado, um braço do caso Banestado. Ele caiu ali nas malhas de Sérgio Moro, na 2ª Vara Federal de Curitiba, que depois se tornou a 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele se tornou delator, fez acordo, só que ele disse que a partir daí ele passou a ser um agente, um infiltrado de Sérgio Moro. E que ele passou a gravar autoridades, advogados, empresários, segundo ele, com a colaboração, inclusive, da BIM e o Sérgio Moro sabendo de tudo isso. E depois, segundo ele, disse numa entrevista ao 247, a outros veículos, o Sérgio Moro pegava aquelas conversas, aquelas gravações ilegais e fingia que aquilo era escuta legal, esquentava, entenderam? O grampo ilegal, transformava em escuta legal e a partir daí ia criando os seus casos. E ele disse que atuou assim para Lava Jato durante muitos anos. Para Lava Jato, desculpe, para o Sérgio Moro. Lava Jato vem daqui a pouco. Para o Sérgio Moro durante muitos anos. Um infiltrado. Ele chega a narrar um caso
de um sujeito que estava ajeitando ali uma delação. Eu escrevi a respeito hoje no UOL, tem o vídeo com a entrevista dele. Ele chega a narrar o caso de um advogado que teria filmado uma festa, isso segundo ele, do TRF4 num hotel de luxo em Curitiba, com garotas de programa. Ele estaria com a câmera numa presilha de gravata. Ele afirma que Sérgio Moro botou a mão nessas gravações, mas isso nunca apareceu nos autos. E, portanto, segundo ele, Sérgio Moro fez o uso que quis daquele material. É claro que o Sérgio Moro nega tudo e tal. Em 2018, diz ele próprio, por moto próprio, gravou situações envolvendo o governo do Paraná. Ele disse, gravou para se proteger e fez o segundo acordo de delação. E essa gravação não teria sido orientada pelo Sérgio Moro. Essa ele teria feito por conta própria. Só que, e isso era com o GAECO, com os promotores que combatem o crime organizado no Paraná. Só que o Ministério Público Federal ficou sabendo, e a Lava Jato se interessou pelo material e queria que ele entregasse um pendrive que comprometeria o governador Beto Richa. Ele disse que acabou entregando, fez um segundo acordo, então, mais uma pessoa que fez 2 acordos de delação. Em 2021, e o Ministério Público achou que ele não entregou tudo que ele tinha e recorreu contra o acordo dele. Em 2021, a Gabriela Hart, a juíza, essa que agora se declara impedida, eu sei que é coisa atrapalhada, mas é assim. Em 2021, a Gabriela Hart suspendeu o acordo de delação dele. Ele voltou a ser réu. Só que ele diz, eu contei para ela as ilegalidades todas que eu fiz para Sérgio Moro. Eu contei para Gabriela Hart todas as ilegalidades que eu fiz para Sérgio Moro. E ela não fez nada. Ela engavetou. E ele diz, ele nem foi para denunciar, ele só quis dizer que ele colaborava. Tanto colaborava que era um agente do Sérgio Moro. E ela engavetou. Engavetou e suspendeu o acordo de delação dele. O juiz Eduardo Apio foi para a 13ª Vara Federal de Curitiba e mandou esse material do Tony Garcia para o STF. E ele iria depor agora, o Tony Garcia, na sexta-feira, ele ia depor nesse caso. Não vai mais. Nós vamos ver por quê. As coisas que ele fala ali são pavorosas. E ele diz que topa a cariação, afirma ter prova. Deixa eu dizer uma coisa, se o que aconteceu ali for verdade, ou houver evidências, provas, etc., não há como o Sérgio Moro não ser processado e outros, porque também houve conversas aí envolvendo já o impeachment da Dilma. Não há como ser processado, não há como não ser condenado e acho que pode dar cadeia. Só que o Tony Garcia ele estava ali exposto à Justiça Federal de Curitiba. Não está mais. Vamos para 2A. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu todos os processos que correm na Justiça Federal do Paraná que dizem respeito a Antônio Celso Garcia, o Tony Garcia. O ministro lembra que é do Supremo a competência para investigar as denúncias feitas pelo empresário sobre o suposto desvio de conduta do juiz Sérgio Moro e de procuradores. Todos os autos em que ele apareça como parte, como testemunha ou investigado devem ser enviados à corte. Então pronto, por decisão do Dias Toffoli, Tony Garcia agora é um caso do Supremo. E toda investigação estará, terá como foro o Supremo, não mais a Justiça Federal de Curitiba. Até porque
nós estamos vendo que a Justiça Federal de Curitiba ela está, digamos, sujeita, Valio Beni, como eu vou dizer, a muitos solavancos. Há muitos solavancos. Tony Garcia diz, por exemplo, o Moro tinha o TRF-4 na mão com aquela história da festa, que ele chama de festa da cueca. Aconteceu, não aconteceu, não sei. Tem de investigar. Isso entende se aconteceu lá atrás. O TRF-4 de então não foi o mesmo, a mesma composição que condenou o Lula. E que endossou todas as coisas da Lava Jato. Mas, de qualquer modo, a gente via que o Moro falava e a decisão, e o TRF-4 endossava. Este é o fato. Né? E há mais um contratempo para a Lava Jato. Mais um. Este também, e desse, igualmente, o Moro não vai gostar. Nem o Moro vai gostar, nem o Deltan Dallagnol vai gostar. Porque é coisa delicada. Vai lá. O ministro Dias Toffoli concedeu habeas corpus preventivo ao advogado Rodrigo Tacla Duran para que ele, aspas, possa ingressar no país e prestar os devidos esclarecimentos ao Congresso Nacional no dia 19 de junho de 2023, às 14h30 da tarde, sobre as denúncias por ele formuladas e retornar ao local de origem. Tacla Duran foi convidado pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara a participar de uma audiência pública com a finalidade de esclarecer denúncias de extorsão no âmbito da Operação Lava Jato. Toffoli determinou ainda que seja oficiado o Ministério da Justiça e a Polícia Federal para que adotem as medidas necessárias a fim de garantir a segurança e o livre trânsito do requerente no ingresso, na permanência e na saída do país, em razão do depoimento a ser prestado à Câmara dos Deputados. O Zucoloto, vou falar agora. O Tacla Duran foi convidado, só que havia risco para ele, né? O Dias Toffoli está dando um habeas corpus preventivo, ninguém toca nele, ele entra e sai do país e ele vai prestar esclarecimento à Câmara da denúncia que ele tem. Qual é a denúncia que ele faz já há muito tempo? Já concedeu entrevista, inclusive, ao nosso Jamil Chad. Ele diz que ele sofreu uma extorsão de 5 milhões de dólares para não ser prejudicado pela Lava Jato. Ele era advogado da Odebrecht. Quem lhe teria feito a proposta, obviamente todos negam, quando eu digo obviamente, não é porque assim, obviamente nega, mas é verdade, estou dizendo que nego. Carlos Zucoloto, compadre de Moro, advogado, que tinha sido sócio da mulher de Moro, da Rosângela Moro, teria pedido a ele 5 milhões de dólares para que ele se desse bem na Lava Jato, e isso com conhecimento de Moro e de Deltan Dallagnol, segundo o Tacla Duran, que alega ter provas. Mas diz ter pagado 600 mil dólares desse total para um outro advogado amigo da Rosângela. Nunca foi ouvido na condição de testemunha, nunca lhe foi oferecida a delação, e ele fugiu do país. Ele saiu do país, ele tem dupla cidadania, espanhola também, e ele saiu. Lembrem-se, olha como as coisas se ligam. Há algum tempo ele vinha para o Brasil para prestar depoimento ao Apio, Eduardo Apio, na 13ª Vara Federal de Curitiba. Marcelo Malucelli, desembargador do TRF-4, pai do sócio de Moro, que também é seu genro, suspendeu na prática um habeas corpus que o Tacla Duran tinha. Portanto, se ele entrasse no país, ele poderia ser preso. Isso gerou um procedimento no Conselho Nacional de Justiça, porque o Malucelli não poderia mais oficiar nesse caso, uma vez que ele já estava no Supremo, o caso do Tacla Duran. E depois ele se declarou impedido para os casos da Lava Jato. Tacla Duran vai falar ao Congresso. Obviamente, vai falar. Se tudo for conversa mole, se nada tiver prova, vai ficar evidente. Agora, diz ter prova? Qual prova? Vamos ver. O fato é que até agora não falou.
E nós falamos do juiz Eduardo Apio. O que tem sobre o Apio? A defesa dele apresentou resultados de uma perícia que questiona o laudo usado para justificar o afastamento do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitam os processos da Lava Jato no Paraná. A decisão foi tomada pelo Conselho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no último dia 22. Numa petição enviada a Luiz Felipe Salomão, o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, os advogados pedem a suspensão da decisão que afastou o juiz e afirmam que a perícia técnica não sustenta a versão de que Eduardo Apio seja, muito provavelmente, o autor do telefonema a João Eduardo Malucelli, filho do desembargador do TRF4, Marcelo Malucelli. O laudo apresentado pela defesa foi feito pelo especialista em fonética forense Pablo Arantes, da Universidade Federal de São Carlos, e atribui o nível 0 de compatibilidade entre as vozes na escala que vai de -4 a +4, ou seja, para o autor da análise não é possível cravar nem descartar que Apio seja o autor dessa ligação. Bom, tem aí uma perícia técnica, foi enviada a petição ao Conselho Nacional de Justiça, ao corregedor, e aí vamos ver qual vai ser a decisão. O fato é que ele foi liminarmente afastado, sem ter a chance ali de se defender, dizer que não era, enfim. E agora tem uma perícia dizendo, técnica, assinada, dizendo que não é possível dizer que a voz, sustentando que não é possível dizer que a voz seja dele. Lembrando que a outra era da Polícia Federal, que nessa escala da Polícia Federal consta, dava o 3, de -4 a +4 dava 3. Diz aqui o especialista, não, é 0, portanto não é possível afirmar que seja nem que não seja. Na impossibilidade, se assim considerar o CNJ, de nem ser, nem não ser, de não poder ser afirmativo a respeito, é claro que ele não poderia ter sido afastado. Eu acho que um dia a Lava Jato será devidamente contada segundo aquilo que foi no país. E aqueles que fizeram o que fizeram têm de arcar com as consequências.